Esse é um Capsule e nós vamos falar agora da geração Z que está encarando empregos como Job Situationships. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer um relacionamento temporário, um relacionamento de brincadeira, né? E isso está assustando o mercado. Aí, putz grila, agora porra, tem que concordar com a geração Z 100% aqui. Errado é o idiota que acha que emprego é uma coisa importante, que vai contribuir para que você vai fazer um relacionamento com a empresa. Não, emprego é mercado de trabalho, em que você está oferecendo o seu trabalho, a empresa está te contratando, se enquanto for bom para os dois lados, beleza, é ótimo, relações são ótimas assim, tá? Você está fazendo dinheiro aqui, a empresa está fazendo dinheiro de lá, tá os dois ganhando, ó, excelente, problema nenhum. Achar que isso vai ser parte da sua identidade, né? Veja, porque isso já aconteceu no passado, tá? Os mais jovens talvez não percebam isso, né? Porque os mais jovens estão certos, é isso mesmo. Empregos são meros relacionamentos temporários. Mas houve uma época aqui no Brasil, para você ter uma ideia, a CLT, a primeira versão da CLT, proibia demitir, meu amigo. Não, emprego é para toda a vida. No momento que você conseguiu um emprego numa empresa, você ia trabalhar naquela empresa até você aposentar, meu amigo. A vida inteira trabalhando ali. A sua identidade ia estar ligada à empresa. Você já provou a pensar que tristeza que é isso, cara? Assim, não estou dizendo que se você gosta de trabalhar numa empresa, você pode trabalhar ali, é bacana, é coisa e tal. Mas comprometer a vida inteira na empresa, no momento que... Se durante a vida inteira sua foi interessante você trabalhar para a empresa, ótimo. Mas no momento que não for mais, meu amigo, pô, pede boné, né? Esse negócio, isso não é casamento não, pô. Vamos entender esse caso aqui, porque mais uma vez eu vou bater na tecla, caramba, a geração Z está correta, quem está errado somos nós, né? É nós da geração passada que estamos errados. A geração Z está correta. Essa notícia foi sugerida por Forças Armadas são fofas e amadas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estou gravando isso aqui no dia anterior, no dia 6 de setembro, porque hoje eu estou indo lá para o 7 de setembro, lá em Copacabana, hein? Se você está aqui no Rio de Janeiro e quiser ir lá para Copacabana, eu vou estar lá no posto 5 daqui a pouquinho. Eu estou gravando isso no dia anterior para já sair cedo, na manhã do domingo eu já ficar preparado para isso. Mas vamos entender esse assunto aqui, né? A geração Z encara empregos como Job Situationships. Situationships é um termo que eles estão usando lá nos Estados Unidos, sem o job, tá? Só o situationships, para descrever uma relação que você tem. Não chega a ser um namoro, entendeu? É uma relação temporária que você está tendo com alguém. Então você está... Aqui no Brasil seria o equivalente ao ficante. Não, eu estou ficando com fulano, eu estou ficando. É um situationship. Eu estou aqui num esquema com fulano, mas não chega a ser um namoro. Muito menos um casamento, muito menos um noivado, ou casamento, uma relação de longo prazo. Né? O namoro ele já considera um negócio assim pesadíssimo, caramba. Né? Então é situationship, é um ficante. Né? Então a geração Z encara empregos como ficante de empregatício. Né? Não é uma coisa para toda a vida, é um negócio temporário que eles estão ali enquanto está interessante para os dois lados. Mas o problema é que isso é a coisa certa, é assim que você deve encarar o emprego. Eu sempre falei, eu acho que se você quer ter uma boa vida no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tá? Você tem que ser empresário, você tem que ter o seu negócio. Agora, isso não quer dizer que você não possa ter emprego durante uma parte da sua vida. Aliás, eu aconselho você a ter emprego durante uma parte da sua vida. Você terminou a faculdade, ou terminou o segundo grau, terminou a sua formação acadêmica, né? Você está cru ainda para realmente começar o seu negócio. Então começa como empregado de alguém. Você escolhe a área que você quer atuar, você quer ser, sei lá, quer atuar na área de pedreiro, quero ser pedreiro. Então beleza, arruma um emprego como auxiliar de pedreiro, né? Vai ser um pedreiro júnior ali, vai aprender o negócio e coisa e tal. Amanhã, à medida que o tempo for passando, você vai adquirindo experiência naquela área, aí você já começa a ter um cliente ou outro que você tira por conta própria, coisa e tal, e daqui a pouco você está fazendo o seu projeto. É assim que tem que ser, você virou um pedreiro autônomo, excelente. A mesma coisa em qualquer outra área, né? Eu quero ser engenheiro, o que você vai fazer? Você vai começar trabalhando com uma empresa de engenharia, vai começar a fazer projetos por lá, excelente. Num primeiro momento você vai ser empregado, mas depois, isso é até você entender o negócio, entender o mercado, entender a coisa, e aí você vai abrir a sua própria consultoria, vai abrir a sua própria empresa de engenharia, vai abrir o seu negócio nessa área. É a melhor coisa que tem. Emprego é uma maneira de você aprender a trabalhar. Então é uma fase que deveria ser temporária na vida de todo mundo.
Até porque, se você pretende realmente ser bem de vida, meu amigo, pode ter certeza, como empregado é muito difícil, tá? A menos que você tenha uma situação excepcional, que você acabe sendo CEO de uma grande empresa, ou um William Bonner da vida, né, que ganha salários nababescos na Rede Globo e coisa e tal. Fora situações absurdamente excepcionais, empregado pode até ganhar bem. Não, tem empregado que ganha bem, tem diretores e gerentes que ganham bem, conseguem ter uma vida confortável. Mas ficar rico, ter sucesso mesmo, não consegue, né? Então, o que a geração Z está fazendo é correto. Emprego é bom enquanto está durando, né? As empresas adoram vender aquela ideia de que o empregado tem que ser leal à empresa e coisa e tal, mas não sei se vale a pena isso não. Entre jovens profissionais ganha o espaço o comportamento conhecido como Job Situationship, o ficante de trabalho. O termo, inspirado em relacionamentos sem compromisso definido, descreve vínculos de trabalho curtos, frágeis e sem perspectiva de longo prazo. Exato, porque é a mesma coisa com relação a namoro. Se você entra no namoro com perspectiva de longo prazo e a coisa acaba, é uma merda. Emprego é a mesma coisa, né? E o que o pessoal está vendo é que é muito melhor você ficar no mercado de trabalho. Vale muito mais a pena no final das contas, né? Um levantamento da Gateway Commercial Finance, com 1.000 empregados e gestores de RH, revelou que 58% dos trabalhadores da geração Z aceitam uma vaga sem intenção de permanência. Não, o que está errado é quem aceita a vaga com intenção de permanência. Olha só, quando você fala de namoro e coisa e tal, pode ser interessante, porque namoro é importante, você casar, você ter uma família, é importante você ter um relacionamento para a vida toda. Emprego não. Emprego, você vai ter emprego enquanto for bom, enquanto você estiver crescendo e lucrando com aquela companhia, né, estiver se sentindo bem, você vai seguindo naquela empresa. Mas no momento que não for mais legal, meu amigo, você tem que meter o pé mesmo, sair de lá mesmo, né? Apenas 25% afirmam estar dispostos a investir em relações profissionais de longo prazo. São os 25% atrasados, que está com a ideia da geração anterior, que é errada. A nossa geração tem uma ideia errada disso. As gerações anteriores eram piores ainda, tá? Como eu falei para vocês, né? Havia uma ideia do emprego para a vida toda, que você entrar e ficar... Cara, eu não consigo ver nada mais deprimente do que isso. No Japão, diz que era muito comum isso, né? Aliás, diz que no Japão é uma praga que eles estão combatendo lá, essa ideia do emprego para a vida toda, né? Justamente porque não é bom para as empresas, não é bom para o empregado. Então, assim, no final das contas, é melhor mesmo você ter a contratação quanto mais rápido, melhor. E ainda tem um aspecto nessa história toda que é o que eu falo para vocês. O custo de transação está baixando. Com o custo de transação baixando, isso favorece o emprego de baixo compromisso, favorece a descentralização da coisa, né? Lembra, em tese, você pode ter uma empresa que você monta tudo num dia, usa a empresa durante aquele dia e depois acaba, né? Tipo, eu quero ter uma secretária. Por que me impede de todo dia eu botar um anúncio, contratar uma secretária por um dia e depois no final do dia eu demitir ela? Olha quanta vantagem que tem isso. No dia que eu não precisar mais, eu não preciso contratar ela, então eu só gasto quando eu precisar. Eu vou estar trabalhando no mercado, ou seja, se tiver com escassez de secretárias, eu vou ter que pagar um pouco mais caro, mas se tiver com abundância de secretárias, eu vou pagar mais barato. Enfim, você tem um monte de situação, um monte de vantagem nesse acordo, né? Só que o que acaba acontecendo? Você tem o custo de transação, você tem que contratar pessoas, tem que confiar naquela pessoa, ela tem que saber como fazer o trabalho. Então, tipicamente, as empresas preferem contratar uma secretária para ficar o tempo todo naquele emprego. Não vale a pena você ficar contratando por dia cada secretária. Mas no final das contas, à medida que o custo de transação vai baixando, no final das contas, à medida que você tem dispositivos eletrônicos para contratar alguém mais rápido, né? E você tem uma capacidade de dizer se aquela pessoa está correta ou não. Por exemplo, aqui você poderia dizer uma pessoa que teria talvez um chofer, contrataria um chofer para ir a vários lugares, pode substituir isso pelo Uber, porque o Uber não é tão bom quanto, mas é muito mais barato, né? E tem pessoas equivalentes que sabem dirigir bem e coisa e tal. Então, ou seja, é uma forma de fazer isso. Você descentraliza um emprego que seria de longo prazo para relações que você paga quando você precisa. E isso é muito positivo. E cada vez mais a gente vai ver isso. Por quê? Porque isso é mais eficiência econômica. Lembra, no final das contas, a economia como um todo é uma máquina de resolver ineficiência econômica, de alocar recursos onde eles são realmente necessários, sem deixar recurso parado no final das contas. Você pode pensar que se você contrata uma secretária e ela fica uma parte do dia inteiro sem fazer nada, você está desperdiçando recursos?
não é? Então, se você puder fazer essa alocação quando você precisa, você está tornando o uso do recurso escasso mais eficiente. Isso é economia, é você estudar como você vai alocar os recursos escassos de forma eficiente. E com a informação descentralizada, com a internet, você consegue otimizar muito essa alocação de recursos no final das contas, né? Enfim, aqui ó, um estudo mostrou ainda que quase um terço já abandonou um emprego sem aviso prévio, enquanto 47% planejam deixar o cargo em menos de um ano. Caramba, eu não vejo nada de errado nisso. Ao contrário, eles estão certos, né? Segundo a pesquisa, 36% das lideranças já recusaram candidatos da geração Z por receio de alta rotatividade. Eu não sei o que esse pessoal está pensando, porque o problema é que eles acham que vai vir outra geração depois. Não, vai vir outra geração depois ainda pior que a geração Z. Não tem isso, é assim, né? As pessoas, na verdade, estão respondendo aos estímulos que elas têm hoje, né? Então, assim, eles estão achando que vai voltar a geração X? Não, não vai, a geração X, eu sou da geração X. A gente tá morrendo, cara. Daqui a pouco a gente tá indo, pô. Não vai ter mais geração X, não, cara. Né? No entanto, outros gestores interpretam o fenômeno com discernimento. A geração não rejeita o trabalho, mas questiona modelos ultrapassados de vínculo profissional. CLT, é o que eu estou falando. O custo de transação diminuiu muito. É melhor você trabalhar de forma esparsa, de forma por batelada, né, por tarefa, ao invés de ficar nesse negócio de emprego que você fica ali, né, dependendo do seu chefe, coisa e tal. Enfim, o pessoal fica chorando dessa história aqui, sendo que a minha visão é a que eu falei para vocês, a geração Z é que está certa, quem está errado somos nós, as gerações anteriores. Eles que estão encarando a coisa realmente como tem que ser. E faz todo sentido, porque realmente a tendência daqui para frente é ainda mais isso. É emprego ser uma coisa ainda menos importante, menos impactante ao longo da sua vida, né? Não deixa de ter uma importância, principalmente para quem está começando, né, para você ter começar a trabalhar, né? Trabalhar é uma coisa que você aprende também, né? Exige algum tipo de dedicação, de autodisciplina, existe uma série de coisas que você precisa aprender a trabalhar, você não tem na escola tipicamente, né? E o emprego é um bom momento para você aprender essas coisas, e a questão é que quando você tem essas características, você não precisa mais do emprego, então para que continuar no emprego, né? O emprego não te dá nada demais se você consegue vender o seu serviço, vender o seu produto de forma direta para outras pessoas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.